Lição 1 de um curso em milagres. Se você não sabe o que são essas lições, lá no vídeo anterior onde eu coloco, onde está escrito a minha santidade abençoa você, e ali tem uma explicação sobre o que significa. Com a minha lição aberta, vamos ler. Nada do que eu vejo neste quarto, nessa rua, dessa janela, nesse lugar significa coisa alguma. Agora, olhe vagarosamente à tua volta e pratique aplicando essa ideia de modo muito específico a qualquer coisa que veja. Essa mesa não significa nada. Essa cadeira não significa nada. Essa mão não significa nada. Esse pé não significa nada. Essa caneta não significa nada. Então, olhe além do que o que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Aquele corpo não significa nada. Aquela lâmpada não significa nada. Aquele cartaz não significa nada. Aquela sombra não significa nada. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Este é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo o que vês, pois esses exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra coisa no que concerne à aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não se deve tentar fazê-las por mais de 1 minuto aproximadamente, a menos que isso implique uma sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial. Essa primeira lição, ela nos traz a libertação do nosso olhar para a interpretação que a nossa mente faz. O sofrimento, ele vem da interpretação mental e dual que a nossa mente cria sobre a realidade, e não da realidade nua e crua em si. Então, ao eu olhar para um objeto, uma situação, uma pessoa ou qualquer coisa e tirar o significado que a minha mente dá, ou seja, não significa nada. O fato apenas é em si. Eu vou abrindo o meu campo de visão, o meu campo de consciência para ver a realidade para além dos olhos da mente. É ver a realidade através dos olhos da minha consciência divina. É um trabalho para abrir uma fenda entre a minha visão dual e acessar a visão de Deus em mim, a consciência divina de Deus em mim, que é a cura para tudo. É um estado de consciência. Então, essa primeira lição é para treinar o teu olhar. Por exemplo, vamos supor que eu olhe para este copo. E a minha mente vai ter todas as lembranças de todos os copos que eu já vi, todas as situações boas e ruins que eu já tive com os copos, o que é certo e o que é errado sobre os copos, o que eu acho que esse copo significa e tá. Só que tudo isso está entre Deus e entre eu e a realidade de Deus. Então eu não posso ver a verdadeira realidade de bem-aventurança de Deus com todo esse significado dado pela minha mente. E o resultado é que, por essas interpretações, eu sofro. Ou pelo apego, ou pela ideia mental que eu crio delas, ou pelo desejo, ou pelo medo. Se for uma interpretação boa, eu me sinto feliz enquanto aquela interpretação está ali condizente. E sofro quando aquilo mudar externamente. Se for uma interpretação negativa, eu sofro
pela ideia mental e pela emoção que a minha mente cria daquela situação em si. Então, não quer dizer que você não vai dar importância mais a nada, mas treinar o olhar sem dar significado às coisas. As coisas simplesmente são, acontecem, não significa nada. Por exemplo, fulano falou tal coisa para mim. Só. Isso não significa nada. A nossa mente vai interpretar. Fulano disse que não quer mais me ver. Então isso significa que não sou boa o bastante, não mereço ser amada, sou abandonada e uma série de outras interpretações. E o nosso sofrimento é devido a essa história, esse filtro mental que a nossa mente criou. Mas o fato em si é, fulano disse que não quer mais me ver, só. E isso não significa nada. Quando eu tiro a minha interpretação sobre o fato e vejo o fato em si, eu abro meu campo de visão. E uma fenda se abre para que eu fique em paz, apenas com a realidade, sem a fantasia do sofrimento na minha mente. Essa é a verdadeira libertação. Então, esta porta não significa nada. Uma porta é uma porta, é uma porta, é uma porta. Tem um poema que eu ouvi esses dias. Uma rosa é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa, é uma rosa. E é só uma rosa. Não é boa, nem má, feia ou bonita, não deveria ou não deveria nada, não tem que nada, nada. É só uma rosa e ponto. E a rosa é a realidade só, por si só. Eu não me apego à rosa, eu não julgo a rosa, eu não desejo a rosa, eu não tento mudar a rosa e eu não sofro quando a rosa morre. A rosa é a rosa e só. E quando a rosa se for, a rosa se foi e só. E isso não significa nada. E nesse vazio de interpretação, nesse aceitar só a realidade sem dar significado a ela, eu encontro a paz. Até amanhã.